Eu sou o professor Ricardo Moreno, eu sou professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou o diretor do GRUDA, que é o Grupo de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre comorbidades psiquiátricas e ou somáticas, clínicas não psiquiátricas, do transtorno depressivo. Aqui a declaração de conflitos de interesse, essa apresentação é da minha exclusividade, autoria e responsabilidade. O transtorno depressivo, nós sabemos que tem uma prevalência ao longo da vida entre 15% e 18%. Em 12 meses, 7% da população geral vai ter experimentado algum episódio do transtorno depressivo. O transtorno depressivo grave, ele limita o funcionamento psicossocial, a qualidade de vida, além de trazer sofrimento para o paciente e para as pessoas à volta. Ela é uma das principais causas do ônus por doença e tem um risco de mortalidade aumentado em 50%, algo comparável ao risco do tabagismo. Os objetivos dessa apresentação hoje são discutir o conceito e a prevalência das comorbidades médicas e psiquiátricas, falar um pouco da importância dessas comorbidades em termos de diagnóstico e diagnóstico diferencial, tratamento, prognóstico, tanto de uma quanto da outra, o custo do tratamento e o ônus do tratamento, e por fim nós vamos falar sobre um estudo que avaliou as comorbidades do transtorno depressivo na atenção primária. Muito bem, o que é comorbidade? Comorbidade é a co-ocorrência de duas patologias com fisiopatologia diferente e que tem uma prevalência elevada, como, por exemplo, a co-ocorrência com diabetes e com a infecção do vírus HIV. Comorbidades médicas podem ser o resultado do tratamento, por exemplo, uma síndrome metabólica, pode ser um resultado indireto da doença, no caso do transtorno bipolar, ou tabagismo, que é um dos transtornos mentais onde se fuma mais, os pacientes bipolares. Pode ser também um efeito indireto por diminuição da atividade física, baixo insight ou mudanças no estilo de vida. Pode haver um resultado direto da doença por alterações inflamatórias associadas e o transtorno depressivo tendo uma fisiopatologia em comum, ou seja, a fisiopatologia da inflamação. Isso tudo também nós vamos ver mais adiante. Assim, nós temos a relação transtorno depressivo e doenças médicas, como nós vimos por um efeito direto do adoecer crônico e da própria fisiopatologia da depressão, como no caso do acidente vascular cerebral, da esclerose múltipla, ou por um efeito indireto de uma doença crônica e da fisiopatologia da depressão, como, por exemplo, quando há fatores inflamatórios envolvidos, as chamadas citocinas. Continuando, a depressão pode ser um fator de risco para doenças não psiquiátricas ou psiquiátricas. A depressão pode ser uma reação psicológica ao adoecer, pode ser uma complicação das doenças que levam à depressão, pode ser o resultado da ação de medicamentos, tratamentos, que por sua vez podem levar à depressão. Por outro lado, o transtorno depressivo é um fator independente de risco e um fator de prognóstico negativo para muitas doenças somáticas crônicas, como, por exemplo, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, doenças respiratórias crônicas, artrites, entre outras doenças crônicas
que podem ter um fator em comum. Assim, a depressão, um fator de risco para a doença, a depressão, uma reação psicológica à doença, ou o transtorno ou como uma complicação de doenças crônicas, ou efeito de medicamentos ou tratamentos. Mas, da mesma forma, nós podemos encontrar uma reação psicológica à doença que, inclusive, é uma complicação psicológica em qualquer uma dessas três possibilidades. A depressão como fator de risco, a complicação de doenças levando à depressão e o efeito de tratamentos ou medicamentos levando à depressão.